Bem-vindos à nossa aula 27 da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. Continuando o nosso estudo de Teoria da Complexidade, hoje a gente vai ver que o problema cobertura de vértices, ele é NP completo, ok? Então, cobertura por vértice ou então cobertura de vértices. Então, primeiro vamos rever alguns tópicos de aulas anteriores, depois vamos para o problema da cobertura de vértice, depois a gente vai mostrar que ele é NP completo e a gente vai seguir aqueles passos, né? A gente vai mostrar que ele pertence a NP, depois a gente vai ver uma construção, depois a gente vai mostrar que ela funciona com o sim, sim e o não, não. Ok? Então, em aulas anteriores, né, a gente viu problemas fáceis e razoáveis. Ok? Então, a ideia seria que dizer, né, que um problema ele é fácil quando você consegue resolver ele em tempo polinomial, e razoável quando ele é verificável em tempo polinomial. Depois a gente viu a classe P, NP e NPC. A gente viu redução polinomial também, que se você está reduzindo um problema de decisão polinomialmente para um problema de decisão B, você está transformando a instância do A em uma instância do B. Okay? E se essa instância é sim no A, então essa transformação que você fez tem que ser sim lá no B, e o contrário também é válido, né? Ok? Então é um se e somente se. Depois a gente viu esse teorema aqui, que é o que a gente está utilizando para demonstrar que um problema ele é NP completo. Okay? Basicamente você pega um certo problema que você já sabe que é NP completo, que no caso é o B, faz uma redução polinomial para o problema que você quer mostrar que é NP completo, depois mostra que o problema que você quer mostrar que é NP completo ele pertence a NP. Aí, com isso, você vai ter a conclusão de que esse problema pertence a NPC. Ok? Então, eu falei, né, que o Cook e o Levin eles mostraram que o SAT pertence a NPC, desculpa, né, que o SAT ele é NP completo. Aí, na aula passada, a gente viu que o 3SAT, né, ele é NP completo também, ok? A gente deu uma ideia de transformação, né, de uma fórmula na forma normal conjuntiva para uma forma normal conjuntiva com 3 literais em cada cláusula. Okay? E em seguida a gente viu que o problema clique ele é NP completo também, partindo de uma redução do 3SAT para ele. Okay? Hoje a gente vai ver, né, o problema da cobertura por vértice, então cobertura de vértices. Então, esse problema ele vai ter a instância que é um grafo G em um inteiro K, e vai perguntar, né, se existe um subconjunto de vértices, aqui eu estou dizendo que é S, né, de tamanho K, de modo que cada aresta de G possui uma extremidade em S. Ou seja, será que esse conjunto S, esse conjunto de vértices que você pega, será que ele consegue cobrir todas as arestas do grafo? Tá? Em outras palavras, né, existe uma cobertura por vértice de tamanho K em G? Okay? Então, como exemplo, né, a gente pode tomar esse grafo aqui. Ó. Então, se você tem esse grafo aqui, aí vamos dizer que você quer... será que se o K for igual a 1, então você coloca o K igual a 1, será que ele vai ter uma cobertura aí? Assim, se você pegar um vértice aqui, por exemplo, né, você pega esse vértice aqui, você vê que ele cobre essa aresta, essa e essa daqui. Só que ainda fica faltando essas outras arestas aqui. Ó. Então, ele não consegue cobrir todas as arestas, não. Okay? Então, aqui a resposta é não. Ok? Então, aqui é não. Agora, será que se você colocar com 2 vértices, né? Então, K é igual a 2, será que tem uma cobertura de tamanho 2 aqui? Você vê que, se você pegar esse vértice aqui da ponta, né, ó, você consegue cobrir essa aresta e essa. Só que, em compensação, do outro lado ainda faltam 2 arestas ainda para você cobrir.
Ok? Então, a ideia que eu estou pegando aqui, né, é você pegar o vértice que tem maior grau, tá? Ou seja, é o que toca mais arestas aqui para você conseguir pegar o maior número de arestas assim de cara, né? Então, a nossa resposta aqui é não também, ok? Você pode pegar quaisquer dois vértices aqui que nunca você vai conseguir cobrir todas as arestas como você quer. Ok? Então, K igual a 3. Será que é? K igual a 3. Aí, com K igual a 3, a gente já sabe que tem, né? Por quê? É só você pegar esse vértice aqui que você consegue cobrir essas duas arestas aqui que estavam faltando do grafo. Tá? Então, aqui vai ser sim. É evidente que se você pegar K igual a 4, igual a 5, é só você pegar esses três aqui logo de início e pegar qualquer outro vértice que vai cobrir todo mundo aqui nesse grafo, tá? Então aqui vai ser sim também. O interessante desse vértice aqui, desse problema aqui, né? É que você pode fazer uma aplicação dele, né? Que seria equivalente lá para você colocar câmeras, né? Em um prédio, né? Aí você quer mapear, né, todos os corredores possíveis, né? Aí você tem os cruzamentos aqui que seriam os vértices, né? E as arestas seriam os corredores. Então aqui você quer colocar câmeras aqui para você mapear simplesmente todos os corredores possíveis do grafo, né? Então, então aqui você quer o menor saber aqui qual é o menor número de câmeras que você consegue colocar, tá? Eu só estou colocando aqui porque eu voltei aqui demais, tá? Ok? Então, esse seria um exemplo, tá? Que você poderia ver, né? Uma situação que seria análoga ao problema de cobertura por vértices. Ok? Então, entendido aqui o nosso problema, o que é que ele quer, o que é que ele pergunta, o que é que ele te dá, ok? Que basicamente é um grafo e um inteiro K. E a pergunta é se existe uma cobertura de tamanho K em G. Ok? Então, agora vamos dar prosseguimento, tá? No nosso estudo, né? Porque o fato é que esse problema, né, cobertura por vértice, ele é NP completo. Então, lembra, né? Quando eu falo que ele é NP completo, então ninguém conhece um algoritmo bom para ele, né? Ninguém conhece um algoritmo polinomial para ele, ok? Então, ele é um problema complicado de se resolver, tá? Em tempo bom, ok? Então, vamos lá com a nossa demonstração de que ele é um problema NP completo, ok? Então, a gente vai usar, né, aquele teorema novamente, né? Você tem o B e o C. Aqui no caso o B vai ser o 3SAT, então eu vou pegar o 3SAT de novo, lembrando que o 3SAT ele é um bom problema para a gente pegar, porque ele tem aquele padrão, né, de ter sempre 3 literais em cada cláusula, ok? Então ele é um bom problema para a gente tentar pegar. Claro, é evidente que se você achar algum outro problema que seria mais fácil, né? Que seria meio que evidente, né? Você fazer uma transformação mais simples, né? Você poderia utilizar também, tá? E o C aqui, no caso, é o nosso cobertura de vértices, ok? Então, deste modo, né, basta a gente mostrar que o 3SAT se reduz polinomialmente ao cobertura de vértices e que o cobertura de vértices ele pertence a NP. Então, primeiro a gente vai provar que o cobertura de vértices pertence a NP, porque isso aqui é mais fácil do que mostrar essa redução, tá? Então, vamos lá. Cobertura por vértices, ele pertence a NP. Então, primeiro eu vou pegar um certificado. Então, o que seria um certificado para garantir de que a tua solução de fato é sim? É exatamente você dar um conjunto, né? E você está dizendo, né, que o seu problema é sim. Se ele é sim, é porque existe essa cobertura de tamanho K. Okay? Uma cobertura nada mais é do que um conjunto de vértices. Então, um certificado aqui para mim de que
eu consigo responder sim, seria um conjunto de vértices de G, ok? Aí eu vou ter que fazer a verificação, né? A verificação de quê, né? Será que o tamanho de C ele é igual a K? Ok? Então, para você responder sim a essa pergunta aqui, né? Você tem que fazer em tempo polinomial, tá? Então, você consegue em tempo O de K, e o K você sabe que ele é no máximo N. Então, aqui você vai responder em O de N, bastando contar, tá? Você segue contando a quantidade de elementos que o C tem, ok? Se tiver menos, entendeu? Você já diz que não é um certificado válido, tá? Então, se tiver mais, você já diz que ele também não é válido, porque tem que ter exatamente K, ok? E, claro, a próxima verificação é se de fato ele é uma cobertura, ou seja, toda aresta de G possui pelo menos uma extremidade em C, ok? Então, você vai pegar cada aresta, okay? Então, você vai fazer um laço aí, que você vai ter que olhar para cada aresta e você vai olhar as extremidades dela, né? Você vai olhar os dois caras, os dois vértices que formam essa aresta, tá? E você vê simplesmente se vai pertencer ao C, ok? Então, você vai conseguir isso, né, no tempo, né, K vezes N ao quadrado, tá? N ao quadrado porque é o número total de arestas que você pode ter. Por exemplo, todo mundo pode estar ligado com todo mundo. Isso vai ser O de N, tá? E o K é porque ele é o tamanho de C, tá? Então, aqui, para cada aresta, ou seja, para O de N arestas, você vai ter que verificar cada elemento lá do C para ver se você tem alguma extremidade, ok? Então, isso você vai percorrer uma lista lá que tem K elementos, ok? Aqui está errado, aqui é K ao cubo, tá? Trocar aqui, tá? Para deixar certo, porque o K, né, vocês sabem que ele é no máximo N, tá? Então, eu vou substituir aí esse K por N, eu vou ficar com N ao cubo, tá? Então, você tem K vezes N ao quadrado, você vai ficar com N ao cubo. Só verificar aqui onde é que está. Ok, deixa eu... Pronto, eu já modifiquei aqui, vamos ver agora se ele vai modificar aqui para 3. É para colocar um 3 aqui, tá? Porque aqui está com um erro aqui. Ok? Então, a minha explicação, né, foi, né, basta você percorrer todas as arestas de G, que... Opa, ficou tudo branco aqui. É porque está compilando aqui ainda, tá, gente? Desculpa, meu computador é bem lento, né? Então, basta percorrer todas as arestas de G, que você tem, né, O de N ao quadrado, né, no pior caso, que seria todo mundo ligado com todo mundo, e verificar se alguma de suas extremidades está em C. Então, aqui no caso, o tamanho de C ele é igual a K, ok? Você só vem para essa verificação depois que você passa pela primeira verificação aqui em cima. Então, aqui você já tem certeza que o C ele tem tamanho K, ok? E o K ele é menor ou igual do que N, tá? Então, o resultado, o que resulta no tempo, né, total de O de K vezes N ao quadrado, que é O de N ao cubo, ok? Então, a primeira verificação foi O de N e a segunda foi O de N ao cubo, tá? Então, aqui vai dar O de N ao cubo no final. Então, a verificação que você fez foi em tempo polinomial. Então, de fato, o cobertura por vértice ele pertence a NP. Agora a gente vai para a construção, tá? Então, para ir para a construção, a gente tem que pegar, né, uma fórmula lá no 3SAT, que tem que estar na forma normal conjuntiva e ter 3 literais em cada cláusula. Então, a gente vai transformar essa fórmula, né, em um grafo e um inteiro K. E se for sim lá no 3SAT, tem que ser sim lá no cobertura de vértice. Se for não no 3SAT, tem que ser não lá no cobertura de vértice, ok? Então, primeiro a gente vai fazer
a construção, ou seja, a transformação. Como é que a gente vai pegar uma fórmula lá do 3sat e vai transformar em um grafo em um inteiro k. Ok? Então, a ideia que eu dou para você é que você pegue um exemplo simples, né? Claro, não tão trivial também, mas que dê para você tomar alguma conclusão lá para você ter um caso geral. Okay? Então, é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, suponha que você tem aqui essa fórmula φ aqui. Tudo bem? Você tem essa fórmula φ. Como é que você vai fazer essa construção? No começo, né, dessas reduções aqui, é um pouco complicado de você ficar imaginando, tá? Como é que você faz algum tipo de transformação dessa, né? Você tem uma fórmula lá, lógica, né? E você quer transformar em um grafo, né? Que são vamos dizer assim, que são objetos meio que diferentes, ou então, se não completamente diferentes, né? Mas depois que você vai vendo, né, como é que são feitas algumas reduções, ok? Você vai pegando as ideias de como é que o pessoal faz isso, tá? Depois você vai ficamos, vamos dizer assim, um pouco mais craque, né? Mas isso não deixa assim de nenhum modo, né? Você afirmar, vai chegar uma hora que vai ser muito fácil de você fazer redução de um certo problema para o outro, não, né? Dependendo de um problema para o outro, vai ser um pouco complicado para você fazer, tá? Então, vamos aqui com calma e com paciência, tá? Então, pronto, você tem essa fórmula φ aqui. Então, essa fórmula aqui, ela tem duas variáveis. Ela tem a variável x e tem a variável... Ela tem a variável x1 e tem a variável x2. Ok? Então, como ela tem a variável x1, eu vou criar dois vértices, que é o x1 e o x1 barra, e vou ligar esses dois vértices. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu criei simplesmente uma aresta aqui. Okay? Eu criei dois vértices e liguei eles, ou seja, eu criei uma aresta aqui que é referente, né, à variável x1. Então, eu vou fazer o mesmo para a variável x2, porque a ideia é você fazer para cada variável que tem, tá? Então, eu vou fazer o mesmo lá para a variável x2. Se tivesse o x3, x4, então eu criaria também uma aresta para cada uma dessas variáveis, ok? E aqui de cara é evidente que eu vou querer cobrir, né, todas as arestas aqui desse gráfico que eu estou construindo, né? Então é evidente que para cobrir essas arestas que eu criei aqui, né, eu tenho que ter pelo menos uma das extremidades, né? Então aqui no x1 eu tenho que ter ele, né, o x1 ou então o x1 barra, esse outro vértice que está aqui do lado, tá? O mesmo vai valer também lá para o x2, para o x3, qualquer outra variável que você tiver também. Ok? Então, agora, nas cláusulas, né, você vai focar nas cláusulas. Você pega essa primeira cláusula aqui, tem um x1, x2, x2. Então, eu vou criar um ciclo de tamanho 3, que é esse triângulo que está aqui embaixo. Ok? Então, cada vértice aqui vai ser correspondente a um literal lá dessa primeira cláusula, que no caso tem o x1, x2 e x2, tá? Então, você cria aqui esse triângulo aqui. Então, aqui eu já criei três variáveis, não foi? Ó? Desculpa, eu criei três arestas aqui. Okay? Como eu tenho que cobrir essas três arestas aqui, eu tenho que ter pelo menos dois vértices aqui desse C3 aqui, desse ciclo de tamanho 3 aqui, desse triângulo aqui. Eu tenho que ter dois vértices, ok? Com um vértice só, por exemplo, se você pegar o x1, você não consegue cobrir essa aresta aqui, que é do x2, x2. Ok? Então, com um vértice sozinho, você não consegue cobrir essas três arestas aqui não. Então, aqui você tem que ter obrigatoriamente pelo menos dois vértices aqui. Okay? Você tem que ter pelo menos dois vértices aqui nesse C3 aqui. Então, até o momento, a gente tem que ter pelo menos um vértice para cada variável, né? Porque eu tenho que pegar uma extremidade aqui que eu criei. E para cada cláusula, eu tenho que ter pelo menos dois vértices lá, que é para cobrir todos esses três
todas essas 3 arestas aqui desse ciclo de tamanho 3. Ok? Então, dado que eu criei esse ciclo aqui para essa primeira cláusula, então vou fazer o mesmo para as outras 2 cláusulas, tá? Então, eu vou criar mais 2 C3, ou então ciclos de tamanho 3. Ok? Então, agora para completar a nossa redução, eu vou fazer a ligação entre os vértices correspondentes, ok? Então, eu vou dizer que esses que estão aqui em cima são os meus vértices variáveis, porque eles foram criados a partir das variáveis. E esses aqui embaixo são os meus vértices cláusulas, porque eles foram criados a partir das cláusulas, ok? Então, eu vou fazer a ligação entre vértices que correspondem ao mesmo literal, tá? Então, por exemplo, eu vou ligar o x1, que é o meu vértice variável aqui em cima, com o x1, que é o meu vértice cláusula que está aqui embaixo, ok? Porque eles correspondem ao x1, ok? Que é o mesmo literal, tá? Então, esse x2 aqui, eu vou ligar com esse outro x2 aqui, que é o meu vértice variável correspondente, e vou ligar também esse outro que está aqui embaixo aqui, para esse x2 aqui também, porque eles são de literais correspondentes. Ok? Então, vou seguir aqui, nessa mesma ideia aqui para todos os outros aqui de cada cláusula, ok? Então, vou ficar com esse grafo aqui no final da minha construção, ok? Então, para finalizar, eu já dei aqui o grafo da nossa construção, né? E também falta aqui o inteiro, tá? Então, quem vai ser o inteiro, né? Vai ser o meu K, que vai ser igual a V, que é a minha quantidade de variáveis, mais 2 vezes a quantidade de cláusulas, tá? Então, você lembra, né, que para cada variável eu criei uma aresta que eu tenho que cobrir ela, né? Eu tenho que ter um vértice lá para cobrir aquela variável, né? Aquela aresta que foi criada a partir de uma variável. Então, aqui o meu que eu estou amarrando, né? Eu tenho que ter exatamente um cara mesmo aqui para cobrir aqui, ok? E aqui embaixo, né, em cada ciclo de tamanho 3, eu tenho que ter 2 vértices, pelo menos, para cobrir essas 3 arestas aqui desse ciclo. Então, como eu coloquei 2 vezes a quantidade de cláusulas, então aqui eu estou forçando, né? Você tem que ter exatamente 2 vértices aqui mesmo, aqui embaixo, para você cobrir essas 3 arestas aqui. Ok? Então, fica fácil lá a nossa ideia, né? Que foi, né? Você tem que pegar um vértice para cada variável que você criou aqui, né? Para cada vértice variável. E você tem que ter 2 aqui em cada cláusula. Para cada cláusula que você criou, você tem que pegar pelo menos 2 vértices variáveis, não, 2 vértices cláusulas que você criou aqui para uma certa cláusula. Ok? Então, essa aqui é a nossa ideia da construção, tá? Então, vamos logo escrever, né, essa construção que a gente fez aqui, tá? Então, para a gente escrever, né, aqui a nossa construção, basta a gente falar como é que a gente fez isso, tá? Então, para cada variável x de φ, né, você vai criar os vértices x e x barra e uma aresta, né, que vai ligar o x e o x barra no grafo da sua construção que você está construindo, tá? Então, aqui foi aquela primeira construção que a gente fez. Depois, para cada cláusula, né, x, y, z, você, lá da sua variável φ, você vai criar um ciclo de tamanho 3, que é o x, y, z em G. Okay? Então, você vai criar um C3 para cada cláusula. Depois, você vai ligar, né, os vértices variáveis aos vértices cláusulas que correspondem ao mesmo literal em φ. Então, você vai criar aquelas arestas que vai dos vértices variáveis para os vértices cláusulas, ok? Aí você vai ligar os literais que são correspondentes, ou seja, o x1 para x1, x1 barra para o x1 barra, x2 para o x2 e assim vai.
Então, no final, você vai ter que o K é igual ao V mais 2 vezes o C, tá? Onde V é a quantidade de variáveis de φ e C é a quantidade de cláusulas de φ. Então, aqui a gente completou a nossa construção, tá? Será que ela foi em tempo polinomial? Será que a nossa construção aqui, de fato, ela dá para ser feita em tempo polinomial? Então, quantas arestas você criou e quantos vértices você criou aqui no seu grafo, né? Então, você criou 2 vértices para cada variável e 3 vértices para cada cláusula. Então, você criou 2V mais 3C vértices, ok? E quantas arestas você criou, né? Você criou uma aresta para cada variável e você criou 6 arestas para cada cláusula, ok? Cada cláusula você criou um C3, ok? Então você criou 3 arestas ali. Só que você percebeu também, né, que para cada vértice dessa cláusula sai uma aresta, né, desse vértice cláusula para um vértice variável que está lá em cima, ok? Então você criou 2 arestas para cada um desses 3 vértices que você criou, ou seja, você criou 6 arestas, ok? Você criou 3 no ciclo e 3 saindo desse ciclo, ok? Então, aqui no final das contas, você ficou com o tempo de V mais C, ou seja, foi polinomial no V e polinomial no C, ou seja, de fato, você teve uma redução polinomial aqui. Agora, a gente tem que ver, né, que essa construção ela funciona, tá? Então, você pega aqui a sua fórmula φ e a sua construção aqui. Então, a gente vai para o sim aqui, ou seja, você vai pegar uma fórmula φ que seja sim. Aqui, no caso, essa fórmula aqui, ela funciona, ela é sim. Por quê? Porque você tem essa valoração aqui, né? Você tem que o x1 sendo verdadeiro e o x2 sendo falso. Você vai ter que essa fórmula aqui de cima ela vai ser satisfativa, né? Aqui na primeira cláusula você tem um x1 que é verdadeiro, na segunda cláusula o x1 também é verdadeiro, e na terceira você tem que o x2 barra ele vai ser verdadeiro. Okay? Então, partindo dessa valoração aqui, você tem que mostrar que existe uma cobertura de tamanho K aqui embaixo, tá? Então, K é esse valor que está aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, para dar esse número K aqui, eu tenho que pegar um vértice para cada, para cada aresta variável, né, que eu criei, e eu tenho que pegar 2 vértices cláusulas para cada cláusula, para cada C3 que eu criei aqui embaixo. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Então, dado que você tem essa fórmula aqui que ela vai satisfazer φ, né? Então, primeiro você vai pegar os literais que são verdadeiros. Aqui no caso, a gente tem que o x1 ele é verdadeiro. Então, a gente vai pegar aqui nesse vértice variável o x1. Então, eu vou pintar aqui de verde, tá? Os vértices que vão estar na minha cobertura. Okay? Então, eu peguei o x1 porque eu sei que o x1 ele é verdadeiro. Como o x2 ele é falso, então o x2 barra vai ser verdadeiro. Então, eu vou pegar o x2 barra aqui, porque ele é verdadeiro, ele é um literal verdadeiro. Ok? Então, dado que eu tenho isso, né? Então, eu já cobri essas 2 arestas que estão aqui em cima, que foram criadas por conta das variáveis. Então, eu sei que elas já estão cobertas nessa minha cobertura que eu estou criando aqui com esses vértices que eu estou pintando de verde. Ok? Agora lá embaixo, né? Aqui você tem esse primeiro ciclo aqui que foi criado por conta da primeira cláusula. Ok? Como é que você vai fazer? Okay? Como é que você vai pegar esses vértices aqui embaixo? Tá? Então pronto. Como essa valoração aqui, né, de x1 ser verdadeiro e x2 ser falso, você sabe que ela satisfaz φ, então você sabe que dentro, né, de cada cláusula vai ter um literal que é verdadeiro, pelo menos um, mas você pega um só, tá? Só precisa de um só.
Então, aqui no caso, né, se você pegar, por exemplo, esse x1 aqui, que está na primeira cláusula, esse outro x1 que está na segunda cláusula, e esse x2 barra aqui que está na terceira cláusula, você vai pegar, né, esses vértices que correspondem a esses literais aí, tá? Que no caso são esses em vermelho que estão aqui, tá? Esses vértices em vermelho aqui, eles não estão na minha cobertura não, tá? Eu só coloquei aqui para ser mais didático, ok? Eles não estão na minha cobertura não. Mas a gente vai fazer uma análise aqui. Ok, por quê? Porque o meu objetivo vai ser o seguinte, eu vou pegar dois vértices dentro de cada C3 aqui que foi criado a partir de uma cláusula, ok? Para cada ciclo de tamanho 3 que foi criado a partir de uma cláusula. Como eu tenho que pegar dois, eu tenho que pegar de um modo inteligente, né? Por quê? Porque eu tenho que cobrir essas arestas que estão aqui no meio, né? Que estão entre os vértices cláusulas e os vértices variáveis, ok? Eu já sei que eu vou conseguir cobrir todas essas arestas que tem dentro lá do C3, ok? Então, eu tenho que tomar o cuidado para cobrir também essas arestas que estão entre esses vértices que estão em cima e esses vértices que estão abaixo. Okay? Então, o que é que eu percebo aqui? Ó? Esses vértices que estão em vermelho, né? Ó, as arestas que saem deles, né? Que saem deles, já estão cobertas. Por que elas já estão cobertas? Estou falando aqui, ó, dessas arestas que tem aqui nessa situação, né? Um vértice vermelho e um vértice verde. Ó. Se você pegar essa aqui, ó, x1 e x1 aqui em cima, ok? Como você tem que esse x1 verde aqui ele está na sua cobertura, né? Você sabe que essa aresta aqui ela já está coberta. Ok? Essa aresta aqui já está coberta. Então, eu não vou colocar esse x1 aqui que está em vermelho na minha cobertura. Por quê? Porque eu já sei que ela está coberta, né? Essa aresta que sai, né, desse x1 aqui, né, e vai para o x1 lá em cima, ela já está coberta. Então, o meu objetivo é pegar esses dois outros caras aqui, que é o x2 e o x2 aqui. Por quê? Porque assim eu vou garantir, ó, que essas duas arestas que saem do x2 e vai lá para o x2 que está lá em cima, né? Aí o x2 que vai lá para o x2 que está lá em cima, elas vão ser cobertas, tá? Porque eu vou pegar eles, ok? Então, eu vou pegar o x2 aqui embaixo e o x2 aqui que está mais abaixo ainda, tá? Então, eu vou cobrir essas duas outras arestas que estão saindo desse ciclo de tamanho 3. Ok? Então, eu vou cobrir essas três arestas aqui que saem desse modo. Por quê? Porque a variável que sai do x2 e do x2 elas vão estar cobertas, porque eu sei que eles estão na minha cobertura. E essa que sai lá do x1, ela vai estar coberta porque você tem que referente a um literal que você deu verdadeiro e você colocou na sua cobertura lá em cima. Ou seja, essas três arestas aqui que estão saindo lá do C1, elas vão ser cobertas. Tá? Então, o nosso objetivo é esse. Né? Então, eu vou pegar todos esses dois para cada ciclo de tamanho 3 aqui. Né? Você colocou um vértice vermelho aqui, então você não pega esse vértice vermelho, você vai pegar os outros dois. Então, no caso, eu vou pintar de verde aqui os outros dois vértices aqui, que não são esses em vermelho. Ok? Então, com esse raciocínio, né, a gente vai conseguir mostrar que, de fato, que esses vértices em verdes aqui, eles formam uma cobertura, ok? E que tem exatamente esse tamanho aqui, né? V mais 2C, tá? Porque para cada variável eu peguei um vértice e para cada cláusula eu peguei dois vértices, tá? Então, vai estar todo mundo coberto. Porque, né, aqui para cada variável você pegou um vértice lá em cada um, ou seja, você cobriu aquela aresta que você criou por conta das variáveis. Como para cada ciclo de tamanho 3 você pegou dois vértices lá desse ciclo de tamanho 3, você tem que esse triângulozinho, né, que as arestas desse triângulo, né, vão estar cobertas. Aí, para mostrar que as arestas
que estão entre os vértices variáveis e os vértices cláusulas estão cobertas, você usa aquela argumentação. Você pega os dois que você colocou na sua cobertura, as arestas que saem dele, né, que no caso do x2, vão estar cobertas por eles, né? Então você vai ter que essa aqui vai estar coberta e essa aqui abaixo também vai estar coberta. Aí essa outra aresta aqui que sai do x1, ela vai estar coberta pelo vértice lá de cima, porque ele corresponde a um literal verdadeiro, ok? Que foi que você pegou lá em cima. Como isso é válido para cada cláusula, então todas as outras cláusulas você vai ter isso, ok? Então vamos lá escrever agora o que a gente acabou de pensar aqui, ok? Então vamos lá para o sim, sim. Então, se φ é sim lá no 3sat, então existe uma valoração em cada cláusula que possui, né, um literal verdadeiro, né? Então, existe uma valoração em que cada cláusula possui um literal verdadeiro, ok? Aqui poderia ser pelo menos um verdadeiro, mas eu sei que existe... Como eu sei que tem pelo menos um, então eu sei que tem um cara lá que é verdadeiro. Okay? Então, escolha os vértices variáveis de G. Então, lembra que são os vértices que foram criados a partir de variáveis, ok? Que correspondam aos literais V. Okay? Então, lembra lá do x1, a gente escolheu ele porque ele era verdadeiro e o x2 barra a gente escolheu ele porque ele era verdadeiro, tá? E para cada cláusula C, escolha dois vértices cláusulas de C, de modo que o terceiro vértice cláusula corresponda a um literal verdadeiro. Então, lembra que a gente escolheu aquele vermelho, né? Então, eu não vou pegar ele porque ele é o verdadeiro, eu vou pegar os outros dois, ok? É evidente que os outros dois também podem ser verdadeiros, mas você escolhe um lá que é verdadeiro, né? Você pega ele, na verdade, e você escolhe os outros dois, ok? Então, você vai escolher dois vértices cláusulas, de modo que o terceiro vértice que sobrou lá, que você não escolheu, ele vai ser um literal verdadeiro. Ok? Então, aqui, né, a gente vê, né, que a gente escolheu exatamente os k-vértices, ok? Porque a gente escolheu um vértice para cada variável e dois para cada cláusula. Então, a gente vai ter k lá no final. Note também, né, que cada aresta de G possui uma extremidade que é um vértice escolhido, ou seja, esses vértices que eu escolhi, de fato, eles formam uma cobertura, ok? Então, como é que eu vou mostrar aqui uma cobertura? Então, para cada aresta criada em A, ou seja, para cada aresta criada a partir de uma variável, né, temos que um dos literais, x ou x barra, foi escolhido, ok? Então, como você escolheu uma das extremidades, você cobriu aquela aresta que foi criada a partir de uma variável, ok? Para cada aresta criada em B, que foi criada a partir de uma cláusula, né? Você criou um ciclo de tamanho 3, né? Como você escolheu dois vértices lá desse ciclo, né? Você tem que aquelas três arestas lá do ciclo, né? Elas foram cobertas também, ok? E para cada aresta criada em C, então lembra que as arestas criadas em C são aquelas que ligam, né, um vértice variável a um vértice cláusula, tá? Então, temos que ela tem uma extremidade que é um vértice variável, estou chamando de B1, e outra extremidade que é um vértice cláusula que eu estou chamando de B2. Tá? E vimos que se B não é escolhido, ou seja, se o seu vértice variável ele não foi escolhido, é porque corresponde a um literal falso na valoração que você deu, ok? E nessa situação, o B2 ele vai ser escolhido, ok? Então, lembra lá que quando você pega o B2, né, como você obrigatoriamente você descartou o vértice que era verdadeiro, então o outro ele pode ser falso, ok? Então, todos os falsos que estão lá dentro das tuas cláusulas, você vai escolher eles lá para a sua valoração.
ok? Então assim você mostra que todos esses vértices, né? Não, desculpa, todas essas arestas que são criadas a partir de um vértice cláusula e um vértice variável, elas vão ser também cobertas lá pelos esses vértices que você escolheu, ok? Deste modo, os vértices escolhidos formam a cobertura por vértices de tamanho K em G, ou seja, vai ser sim lá no seu cobertura por vértices, ok? Então, aqui na escrita, né, você fique à vontade para você escrever do modo que você se sentir melhor, tá? Agora você tem que entender que tem que ser de um modo claro, né, que a gente entenda que de fato está funcionando, tá? Então, tenta explicar da forma mais simples possível, ok? Então, e lembra também que tem aquela dificuldade sempre lá da escrita, né? Você está com a ideia na sua cabeça, sabe como é que faz, mas fica um pouco complicado para você explicar, tá? Mas isso a gente aprende lá em matemática discreta, né? E a ideia é de que a gente sempre continue sempre praticando isso, né? Pegando ideias e escrevendo elas para a pessoa que vai ler, ela possa entender da melhor forma possível, tá? Então, basicamente isso é só prática, tá? Então, você pega e vai ficando tentando fazendo lá demonstrações para você escrever de um modo que a pessoa que está lendo ela entenda. Ok? Agora vamos ver lá o não, né? Ok? Então pega aqui o teu exemplo de novo, tá? Então pegou aqui o teu exemplo de novo. O não, eu vou fazer o sim voltando, ou seja, eu vou pegar uma cobertura aqui nessa instância aqui que é o grafo, né? E esse inteiro K aqui. E eu vou ter que concluir uma valoração para a fórmula lá em cima, ok? Da nossa fórmula φ. Ok? Então pega uma cobertura, né, que tem tamanho K aqui nesse teu grafo, ok? Então, como a gente sabe que tem que ter pelo menos um vértice lá para cada aresta lá que foi criada a partir de uma variável, ok? Então você tem que ter pelo menos um vértice lá e você tem que ter pelo menos 2 vértices para cada cláusula, porque você criou um ciclo de tamanho 3 e você tem que cobrir as arestas desse ciclo, ok? Então você tem a absoluta certeza de que você vai ter exatamente um vértice para cada variável e 2 vértices para cada cláusula, ok? Obrigatoriamente você vai ter que ter isso, né? Porque tá meio que amarrado aqui nesse V mais 2 VC, ok? Então, se você colocar, por exemplo, esse x1, x2 e x2, esse ciclo de tamanho 3 aqui inteiro, você vai ter que ter tirado, né, um vértice da sua cobertura que está em outro canto, só que você não pode tirar porque simplesmente tem que ter pelo menos 2 em cada cláusula, por cláusula e tem que ter pelo menos um para cada variável, porque você criou essas arestas aí, ok? Então pronto, então você argumenta desse jeito, né? Então eu vou ter que ter um vértice para cada variável e 2 para cada cláusula, obrigatoriamente, ok? Então o que é que eu vou fazer? Como eu tenho que ter um para cada variável, né? Então você vai lá para cada aresta de variável. Por exemplo, você pega essa aresta aqui que foi criada pelo x1, tá? Ela tem um x1 e tem um x1 barra. Então, obrigatoriamente, você escolheu um deles dois. Você não escolheu os dois e nem deixou de escolher os dois. Como é uma cobertura, tem que cobrir essa aresta, x1, x1 barra, e você tem um cara lá exatamente. Então, para esse cara que está na sua cobertura, aqui no caso é o x1, tá? Então, você vai dar verdadeiro para esse literal. Okay? Então, se o x1 é verdadeiro, então o x1 barra vai ser falso. Aqui no x2, você criou, aliás, você tem, né, o x2 barra na sua cobertura. Então, você vai dar verdadeiro para o x2 barra e para o complemento dele, que é o x2, você vai dar falso. Então, aqui você já tem a sua valoração, né? Você colocou verdadeiro no x1 e
e colocou falso lá no x2. Ok? Então, agora a gente vai para cada cara aqui embaixo. Ok? Então, como você tem dois vértices que estão na sua cobertura para cada cláusula, aqui no caso você tem um para o x2 e outro para o x2 aqui, você cobriu claramente essas duas arestas aqui que saem do x2 e a outra que sai desse x2 aqui que está mais aqui embaixo. Tá? Então, essa outra aresta aqui, ó, que está do x1 para o x1 lá em cima, ela obrigatoriamente tem que ser coberta pelo cara lá de cima. Ele não pode ser coberta aqui pelo x1 que está aqui abaixo, que foi criado a partir de cláusula, não. Então, ou seja, tem que ser criado a partir de um cara que está lá na sua variável. Tá? E para esse literal aqui, ó, que não está na sua cobertura, claramente ele vai ser verdadeiro, ok? Por quê? Porque ele está sendo coberto pelo cara que está lá em cima, que é um vértice variável, e você deu verdadeiro para aquele literal, tá? Você lembra que você deu verdadeiro para aquele literal. Então, nessa cláusula aqui, você tem a certeza de que o x1 ele é verdadeiro. Ou seja, você tem pelo menos um verdadeiro aqui nessa cláusula aqui. Só que essa argumentação ela vale para todas as outras cláusulas, ou seja, eu vou ter pelo menos um verdadeiro em cada cláusula. Como eu vou ter pelo menos um verdadeiro em cada cláusula, então eu vou ter a conclusão de que o φ de fato ele vai ser satisfatível. Ok? Então dei uma valoração válida. Então se eu dei verdadeiro para o x, eu dei falso para o x barra. Ou então se eu dei verdadeiro para o x barra, eu dei verdadeiro. Não, eu dei falso para o x. Ok? E em cada cláusula eu fiquei com com pelo menos um literal verdadeiro. Então logo eu tenho um sim lá da minha fórmula lá do 3sat. Ok? Então agora a gente vai escrever essa ideia aqui. Ok? Então vamos lá para a demonstração do não, só que eu vou pegar o sim voltando. Então, suponha que você tem uma cobertura C com tamanho K, que é V mais 2C, para o grafo, né, que foi construído, né, o G, né, o grafo G que foi construído a partir de φ. Então, lembra que você está pegando o grafo da sua redução, você sabe que ele vai ter aquele padrão que você construiu ele, tá? Aqueles passos lá que você construiu ele. Ok? Então, para esse grafo, né, como você tem V mais 2C vértices nesse conjunto C, necessariamente temos que C possui um vértice, então é necessariamente um vértice em cada estrutura criada em A, ou seja, criada a partir de uma variável, e dois vértices para cada estrutura criada em B. Ok? Então, necessariamente você tem que ter pelo menos um para cada variável e pelo menos dois para cada cláusula, ok? Então, uma vez que temos que cobrir as arestas criadas em A e em C. Então, para cada vértice você criou uma variável e para cada cláusula você criou três arestas que estão dentro do ciclo, ok? Ok? Então, você tem que ter necessariamente meio que amarrado, né? Então, para os vértices na cobertura C que foram criados em A, dê a valoração ao literal correspondente como verdadeiro e o seu literal complementar como falso. Ok? Então, lá você sabe que para cada variável você criou dois vértices e você escolheu exatamente um deles. Okay? Então, para o que você escolheu lá na sua cobertura, você vai dar verdadeiro e o complementar dele você vai dar falso. Ok? Depois, né, como temos que para cada cláusula, né, existe um vértice cláusula que não está na cobertura e a aresta criada em C que sai dele está coberta pelo vértice variável,
para o qual valoramos seu literal como verdadeiro. Então, lembra que se ele está sendo coberto por um vértice que é vértice variável, então ele é um literal verdadeiro, ok? Porque você fez a ligação de literais correspondentes, ok? E você deu verdadeiro para aqueles caras que você criou lá no vértice variável que está dentro da sua cobertura, ok? Então, cada cláusula possui pelo menos um literal verdadeiro, ok? Portanto, temos que nossa valoração satisfaz φ, ok? Então, aqui a gente completa a nossa demonstração de que o problema cobertura de vértice ele é NP completo. Tudo bem? E aqui finalizamos então a nossa aula, ok? Então, se você quiser, você pode ir lá no CIPSA ver como é que ele escreveu também aqui essa demonstração, tá? Você pode ir, ou então você pode também criar também a sua forma de você explicar também essa redução também. Isso é muito interessante e bem válido também você explorar as suas ideias, ok? Então, é sempre bom a gente utilizar a nossa imaginação para algo bom, né? Aqui no caso é claro que é pro estudo para você crescer, ok? Então é isso, tá? Muito obrigado, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.